Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos, e o meu parceiro lindo e maravilhoso, Victor, nosso intérprete, amada, viu só? Vamos lá para a nossa aula 5.1. Vamos falar sobre o quê, amada? Sobre acentuação gráfica. Lembrando, continuando nosso nivelamento, tá? Aqui, regras gerais, casos especiais e prosódia, certo? Olha a nossa árvore do conhecimento com a nossa temática. Sempre aparece aqui, era linda, cor rosa, a cor do nosso componente curricular, que é a língua portuguesa, beleza? Então, vamos começando aqui. Os acentos gráficos marcam a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica, amadinha? Aquela sílaba pronunciada com força, forte, beleza? Então, quando a gente está falando da acentuação gráfica, aquela que vai ser marcada pelo o acento gráfico. E na nossa língua portuguesa, nós temos 3 apenas, que é o acento grave, esse daqui, ó, vou colocar aqui a canetinha, o acento grave, esse daqui, ó, para indicar crase, ó. Vou à padaria. Ó, olha só. Presta atenção aqui, ó. Vou à padaria. Se na hora lá que você vai ao banheiro, eu trocando, ó, banheiro masculino por padaria, olha só automaticamente que haverá crase. Por quê? Haverá o acento indicativo de crase, porque o verbo ir pede a preposição a e padaria é o nome feminino. Então, e ele admite o artigo a. Então, a preposição mais o a, artigo, ó, vogais iguais, o que acontece? Uma fusão, crase. Então, há a necessidade de colocar o acento grave. Beleza? Agora o acento agudo. Este daqui, ó. Agudo, o som vai ser aberto, som aberto. Como assim, amadinha? Você gosta de tomar café? Ó, fé. Olha só, quem ainda não apanhou de cipó? Ó, vovó, som aberto. Viu só? Aberto, então vou usar o acento agudo. Temos aqui o acento circunflexo, esse daqui. Não é chapeuzinho, não. Esse aqui é o acento circunflexo, tá bom? Ó, para indicar o som fechado, ó. Você comprou, vovô, ó, som fechado. Beleza? Então, relembrando, ó, grave aí, ó. Grave indica crase. Agudo, som aberto. Circunflexo, som fechado. Agora, as regrinhas. Sim, as regras. Aí você vai ter que lembrar monossílaba. Mas o que é monossílaba, amada? Quando possui apenas uma sílaba. Mono, único, uma única sílaba. Então, recebe acento as terminadas em A, E, O, seguida ou não de S. Vamos lá? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Pá, já, má, lá, traz, mais e chás. Vejam bem, terminada em A. Pode ser seguida de S ou não. É um monossílabo, só tem uma sílaba. Então, será acentuada. Eu tenho pé, fé, sé, mês, 3, réis. Olha só, é sozinho ou seguido de S. Pó, só, dó, cós, sós, nós, também. Ó, monossílabo só tem uma sílaba. E serão acentuadas aquelas terminadas em A, E, O, seguida não de S. Mas, amadinha, o que aconteceu? Olha só que apareceu aqui.
Elas são monossílabas. Ó, e entre, olha só o que eu tenho aqui, ó. Mar é um monossílabo. Mas só que aconteceu, ela terminou em quê? Terminou em R, então não precisa ser acentuada. Acontece aqui com sol, com paz, com si, li, vi, nu, cru, melê, mas olha só, amada, apareceu mais. Mas só que esse mais aqui, ó, quando ele tiver função de conjunção, ele não é acentuado, tá bom? Mas se for um adjetivo, sim. As garotas são más. Ela é má. Aí sim, tá bom? E o ti, beleza? Prestar atenção, porque elas são monossílabas, mas não serão acentuadas, porque uma termina em R, outra em Z, outra em L, I, U, I, tá certo? Muito bem. Vamos lá então para mais um pouquinho. Outra regrinha nas palavras oxítonas. As oxítonas. Ai, quando que eu sei quando é oxítona uma palavra? Quando a sílaba mais forte for a última. Eu falo mais forte, pode ser a sílaba tônica for a última. Tá certo? E essa última terminar em A, E, O, seguida no de S, S, O, em e ens. Tá certo? Temos aqui o seguinte, ó. Acompanha aqui. Eu tenho um sofá, ó, maracujá, paraná, ananás, marajás, atrás. Prestaram atenção? Viu só? Seguido de A. Ó, a sílaba forte foi a última. Então é o quê? Oxítona. Aí vem para a próxima. Eu tenho sequências: Pelé, café, você, freguês, holandês e viés. Todas na última sílaba. Então, oxítona. Complô, cipó, trenó, retróis, compôs e avós também. Amém, também, armazém, parabéns, reféns e zens. Então, são acentuadas oxítonas terminadas em A, E, O, seguida no de S, em e ens. Muito fácil. Mas aqui tem uma outra observação, amadinhos. Ó, eu tenho uma palavra pomar, ela é oxítona? É. Mas, amadinha, ela terminou em quê? Em R. Olha só, ficou em cima lá, amadinho. Eu coloco aqui em cima, mas vai fora, um pouquinho pra cá. Ó, não tá dando certo. O L, vou grifar embaixo. O L, ó, jornal, maciez, saci, caqui, anu e urubu. Elas são oxítonas? São palavras oxítonas? Sim, mas não serão acentuadas porque uma terminou em I, a outra terminou em quê? Em R, em L, em Z, beleza? Mas vai deixar de ser oxítona? Não, elas só não serão acentuadas, porque só serão acentuadas oxítonas terminadas em A, E, O, seguida no de S e em e ens. Beleza? Fácil, né? Vamos lá para mais uma aqui, outra regrinha. Olha só, amado, pela fé, ó. Nas formas verbais com pronomes enclítico ou mesoclítico, não se leva em conta o pronome átono, considerando o tema e as terminações como palavras autônomas. Vamos lá que vamos entender no exemplo. Presta atenção. Eu tenho aqui a palavra vendê-lo. Eu não vou considerar essa parte aqui não, ó. Aqui eu vou pegar só essa daqui, ó. Vende é o quê? Oxítono, né? Vender, né? Ó, se eu colocar aqui, ó. Aí, polo, ó. Esse daqui eu não considero, só vou considerar essa parte aqui, ó. Que é o monossílabo tônico, pô. Partila, partila. Ó, partir é oxítono, mas só que termina em quê? Em I. Escrever-las, olha só, amadinho, aqui terminação o quê, ó? Escrever
ó, escrever, né? Lá, a terminação ás é o quê? Essa última aqui é um monossílabo tônico, tá certo? Vai ter uma aula exclusiva das colocações pronominais, tá bom? Aí você vai entender o que é uma colocação pronominal. É a posição do pronome átron, né? Oblíquo átron, que ele pode aparecer antes do verbo, que é a próclise, no meio do verbo, que é a mesóclise, depois do verbo, que é a ênclise, beleza? Mas fiquem calmos, beleza? Vamos lá, então. Paroxítonas recebem acento as terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, ão, uns, em PS de Togo. Aqui, amados, ó, presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, fica bonitinho, fácil, ó, terminou em quê? Fácil. Em L. Útil. Júri, terminou em quê? Em I. A palavra é o quê? Paroxítona. Lembrando que a paroxítona, a sílaba mais forte é a... Olha só, eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, essa daqui é a penúltima, tá bom? Vou grifar aqui. Aí eu tenho um táxi, tenho um lápis, tênis, hífen, terminada em N, pólen, elétron, nêutron, menaicum, vírus, Vênus, revólver, Marte, imã e ímãs. Beleza? E tem órgãos, belezinha? Vamos ver mais aqui, ó. Órfão. Órfãos, sótão, órgão, álbum, médium, fórum, pódium, pônei, fósseps, bíceps, água, história. Tô grifando aqui, tá saindo em outro canto. E tênis. Preste atenção, isso daqui todas são palavras paroxítonas. Serão acentuadas as terminadas em L, I, N, U, R, X, terminado de tongo em PS. Beleza? Aí você vem, professora, qual é o ditongo? Olha aqui, amada, ó. Tá aqui, ó, história, série e tênis. Tá bom? Ainda tem um aqui, água. Tem um pônei, tá certo? Terminada em yang, que é de tongo nasal, tá certo? Órfão, né? Sótão. Beleza? Vamos lá. Refletindo e conceituando. Você, ó, vai refletir e conceituar. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Aí você olha para cá, para essa tirinha, e observa o seguinte, que algumas palavras foram acentuadas. Se eu pedisse para você retirar aqui somente aquelas que serão acentuadas, com as regras de monossílabo tônico, de oxítona, de paroxítona e proparoxítona. Vamos pegar o monossílabo que foi acentuado e você dizer assim, professora, essa aqui foi acentuada por causa disso e disso. Você conseguiria? Vamos aqui. A vida é um mistério. Aí eu pego o é. Amado, por que esse é aí eu vou classificá-lo como? Ai, amadinho, é um monossílabo. Por quê? É um monossílabo terminado em E. Então, é acentuado. Beleza? Aí eu tenho uma palavra mistério que a Márcia cobriu, que eu vou tirar o outro aqui. Opa, tá certo? E vamos pegar a canetinha para você ir acompanhando comigo. Aí eu tenho uma palavra mistério. Tá aqui, é o té, tá, gente? Ó, bem grande, é o té. Por que foi acentuado? Eu vou classificar aí. Aqui você vai dizer assim, professora, não tá na última, né? Então, ela tá na penúltima. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Muito bem, parabéns, amadinho, você acertou. Vamos para o segundo quadrinho. Tá no primeiro, vamos para o segundo, né?
Nós estávamos no primeiro, agora nós estamos no segundo quadrinho. Fica melhor assim, né, amado? Então, hoje estamos aqui. Mas até quando? Ai, professora, apareceu outra aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo? Deu. Aí, ó, até. Foi a última sílaba. Então, aqui, qual a regra que se emprega aqui? Vai ser empregado. Então, a palavra é oxítona. Então, se é uma oxítona, terminou em E, tem que ser acentuada. Me confundi toda aqui na fala. Aí tem a palavra será e tem, que é o quê? Oxítona, terminada em A. Então, será acentuada. Última, aqui, ó, foi na antepenúltima, todas proparoxítonas serão acentuadas. Muito fácil, né? Vamos lá. Aqui, essa tira aqui, tira não, vamos dizer, essa charge, né? Olha, amadinho, ó, logo do tempo que veio o novo acordo, né? A reforma ortográfica. Ó, joga uma boia. Aí o salva-vida fala bem assim, com ou sem acento? Bem, por que ele teve essa fala? Porque antigamente, antes da reforma ortográfica, boia era escrita assim. E agora a pronúncia continua a mesma, mas sem o acento gráfico. Beleza? Boia. Agora nós temos aqui as palavras terminadas em N, no plural. Olha bem, quando for on, com acento, ó, ons, elétrons, nêutron. Aí quando for ens, o que vai acontecer? Sem acento, hífens e pólens. Beleza? Muito bem. Agora nós temos o seguinte, ó, prefixo paroxítono terminado em I ou R não são acentuados. Nós temos aqui o ante, o mute, o super e o hiper. Tá certo? Não são acentuados. Paroxítono terminado em I e em R. Os prefixos, ó, presta bem, ó. Prefixo. É facultativo, olha só, assinalar com acento agudo as formas verbais do pretérito perfeito do indicativo para distinguir das correspondentes formas do presente do indicativo. Olha só, amamos, louvamos, já que o timbre da vogal tônica é aberto. Naquele caso, em certas variantes do português, ó. Amamos e louvamos. É a mesma pronúncia. Tá certo? Vamos lá, então, para... Isso daqui são as curiosidades, tá bom? Vamos ver aqui as proparoxítonas. Olha, assim, como eu já havia falado, todas as proparoxítonas, amados, são acentuadas. Todas. E vocês, quando foram escrever... Vocês vão analisar sempre as 3 últimas sílabas. As 3 últimas, tá bom? Que se for a última é oxítona, se for a penúltima é paroxítona, se for a antepenúltima, proparoxítona. Sempre as 3. Então, nós temos aqui, ó, proparoxítonas. Lânguido, olha aqui. Física, trópico, álibi, hábita, déficit e lápide. Tá bom? Então, sempre na antepenúltima, em todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí você pega gramática, proparoxítona, matemática, proparoxítona, química, proparoxítona. Beleza? Vamos lá mais aqui um pouquinho agora os casos especiais, né? Olha só, presta atenção aqui nos casos especiais. Acentua-se os ditongos abertos, ó, ei, el, oi, seguida o não de S, somente em final de palavras. Vamos lá. Aí eu tenho papéis, céu, troféu,
herói. Tá certo? No final. Aí você vai pegar aquela regrinha, né? Aqui, papel, né? Papéis, ela é uma palavra o quê? Oxítona. Então, os ditongos abertos em palavras oxítonas serão acentuados. Ditongos abertos nas palavras monossílabas tônicas serão o quê? Acentuados. Aí eu tenho aqui a palavra céu, que é um monossílabo tônico, troféu, herói e papéis são palavras oxítonas, tá bom? Aí tem uma observação aqui, amado, ó, mas na palavra ideia, assembleia, heróico, não são acentuadas por quê? Porque elas são o quê? Paroxítonas. Nas paroxítonas, os ditongos abertos não serão acentuados. Quais são os ditongos abertos? Ó? El, ei e oi. Tá bom? Então, por isso que aqui, ó, ideia, ideia, aqui, ó. Opa, vou separar essa palavra ideia para ficar bem, ó, aqui, ó. Ideia, assim que separa. Tá bom? Porque eu marcando nunca dá em cima. Então, assembleia, herói, ó, sempre, ó. Se você vai contar última e penúltima, então é paroxítono. Tá certo? E o tônico recebe acento se cumprir as seguintes determinações. Aí você vai lembrar lá do hiato. Presta atenção. Devem ser precedidos de vogais que não sejam eles próprios e nem de tongo. Uma regra. Deve estar sozinho na sílaba ou com o S. Veja bem. Não deve ser seguido de NH. Aí você vai ver aqui, ó. Nós temos saída. Olha aqui. Ficou sozinho. Vai levar o acento. Juízes também. Saúde. E viúva, caíste, saíste e balaústre. Tá certo? Se eu tivesse aqui a palavra juiz. Ó, só juiz. Vou escrever aqui, ó. Juiz. Tem ou não tem acento? Aí você vai ver, amadinho, que não. Porque, ó, tá com Z. Beleza? Não pode. Então, vamos mais aqui, ó. Outra regrinha para você, né, memorizar. Leva acento circunflexo a terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo ter e vi e seus derivados. Vamos conhecer aqui, ó. Nós temos aqui, ó. A terceira pessoa é o eles, tá? Eles têm, olha o acento circunflexo. Eles vêm, eles detêm, eles convêm, tá? Então, acento circunflexo. Mas olha bem aqui, ó, na terceira pessoa do singular, ó, eu tenho ele tem, sem acento, ele vem, sem acento. O que aconteceu com a palavra derivada? Olha só, em detém, terá acento. Em convém, terá acento. Só que, como ele está no singular, ó, o acento na terceira pessoa, presta atenção, na terceira pessoa do singular vai ser o quê? O agudo. O acento na terceira pessoa do plural vai ser o quê? O circunflexo. Mas olha, amadinhos, presta atenção aqui, ó, nas palavras derivadas, tá? Lá no tem e no vi, só tem o acento na terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do singular não tem. Certo? Agora vamos lá. Para a quarta regrinha. Ó, usa-se o trema apenas em raríssimas palavras estrangeiras e delas derivadas. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra Miller, milleriano. Aí eu tenho a palavra Günther,
Aí, ó, Guinte é o nome de uma pessoa, é um sobrenome. Então, esse Guinte vai continuar o quê? Com trema. Beleza? Então, é para você tomar nota, para não esquecer dessas regrinhas. Beleza? Outras observações. Amados, dá um tempo aqui só para eu... Aguarde só um pouquinho para eu tomar uma aguinha. Olha só. Não há trema. Preste atenção, amados. Nos grupos G, Gui, Kegi, mesmo se o U for pronunciado átono. Tá bom? Vamos lá. Agora aqui, ó. Ó, aguenta, pinguim, 50, tranquilo. Então, ó, gué, gui, qué, qui. Olha só, o U é pronunciado. Não é fraquinho, mas é. Tá certo? Então, não precisa. Antigamente tinha, mas agora não tem mais. Então, continua sendo a pronúncia mesma. Aguenta, pinguim, 50, tranquilo. Você não vai falar tranquilo, porque esse aqui, ó, não é dígrafo, tá bom? Isso daqui é o quê? Vai ser o quê? Um ditongo. Sabia? Ah, relaxa. Também não se usa acento agudo em tais grupos quando o U é pronunciado tônico. Opa, isso aqui, ó, lá era fraco, agora aqui é o forte. Vamos observar que as palavras, nós temos o seguinte: averigue, obique, apazigue. Tem que ser pronunciado, tem que marcar que o U é tônico, tem que aparecer. Beleza? Então, não precisa mais colocar o acento agudo, mas a pronúncia continua a mesma. Agora, vamos aqui para o nosso acento diferencial, tá? De intensidade obrigatória em por, quando for verbo, tá? Para diferenciar da preposição por. Precisa pôr o casaco? Ó, pôr é fazer uma ação. Então, aqui tá funcionando como verbo. Então, para marcar que é um verbo, olha só, coloca o acento circunflexo. Venha por este caminho. Ó, por este caminho, esse aqui já não é o que? Verbo. Isso aqui é uma preposição. Vou colocar aqui para vocês, ó. Preposição. Ó, mas a pronúncia é a mesma, amadinho. Tá bom? Agora, de timbre obrigatório. Em pode, quer dizer o passado, pretérito perfeito do verbo poder, para diferenciar de pode, do presente do indicativo. Olha só, eu falei pode, passado. Pode, presente. Vamos lá na frase. Ontem você não pôde falar. Ó, pretérito. Agora você já pode falar. Então, presente. Agora, de timbre facultativo, no substantivo forma. Ó, facultativo. Para diferenciar de forma, também substantivo, ó. Traga a forma do bolo. Traga a forma de pudim para ficar melhor. Tá certo? Ó, forma. Não, a. Vou colocar o H aqui. Ixi, Maria fez. Foi feio mesmo, ó. Vou colocar aqui bem bonitinho, amadinho, o que faltou aqui, ó. Vamos colocar. Opa, deu certo. Não há outra forma de explicar que faltou, né? O pensamento é mais rápido do que a minha digitação, tá certo? Beleza? Então, aqui, ó, forma, utensílio de cozinha, acento. E forma, maneira, né, de explicar, não precisa. Beleza? Vamos lá. Nós estamos agora falando de prosódia. Prosódia, né, é aquela parte da gramática que estuda a pronúncia, né, correta de algumas palavras, né, em relação a
a pronúncia da sílaba tônica. O que nós temos aqui, ó, amadinhos? Nós temos aqui íntere e não interim. O certo é falar íntere. Então, porque está marcando aqui, ó, a palavra íntere é o quê? Proparoxítona. Tá bom? E aqui tem algumas palavras que têm dupla prosódia. Até eu, para falar, eu tenho essa dificuldade. Tá bom? Eu posso falar autópsia como a autopsia. São aceitas. Tá bom? Oceânia e Oceania. Xerox e Xerox. Tá bom? Aí eu posso falar projétil ou projetil. Então, nessas palavras aqui, há uma dupla prosódia. São aceitas. Beleza? E outra também da questão da prosódia, nós temos aqui a palavra gratuito. Esta é a forma de falar certa. É gratuito, que ela é uma paroxítona. Mas o que acontece no dia a dia? A gente ouve a pessoa falar assim, ó, gratuito, não? Ele coloca a entonação, né, no i, né, pronunciando com a sílaba tônica, mas é incorreto, tá bom? Mas vamos praticar aqui, amadinho. Nós temos aqui o momento de você, se realmente você está conseguindo acompanhar. Vamos lá. Vamos praticar? Aponte o erro de acentuação. Aí eu tenho lei, parabéns, enjoo, látex e edens. Qual é aqui que foi colocado o acento ou deixou de colocar acento? A, B, C, D ou E. Houve erro. Aqui é o erro, rapaz. Vamos lá? Olha, o gabarito é a letra E, ó. Então, nesse caso aí, ó, as paroxítonas terminadas em "em" não são acentuadas. Quais são as palavras terminadas em "em" que são acentuadas? Ó, só as palavras o quê? Oxítonas. As oxítonas são, nas paroxítonas, não. Então, Éden não são acentuadas. Tá bom? Não é para levar acento. Vamos lá, mais outra aqui, mais outra questão para você. Temos aqui o seguinte, ó, assinale a alternativa em que não se errou quanto à acentuação, que não houve erro. Eu já vi com o gabarito pela fé. A letra E. Ilhéu, tá bom? Olha só, já veio com gabarito, porque, ó, Lisboa, Vatapá, Bangu, Moinho, Ilhéu. Beleza? Agora, amadinho, hora de produzir é o Trabalhando Gênero. O que você vai fazer nesse Trabalhando Gênero, né? Nós vamos, você, amado, você vai caprichar no seu mapa mental. Exatamente. Qual foi o nosso conteúdo estudado? Foi sobre o quê? Foi sobre acentuação gráfica, não é mesmo? Então, você vai caprichar. Aqui está dizendo o que você tem que fazer. Então, os principais elementos que compõem o mapa mental. Tema geral, aos temas relacionados. Você vai fazer linhas e setas, uso de imagens e cores. Tá certo? Algumas vantagens do mapa mental no processo de aprendizagem são: primeiro, melhor organização e gestão das informações. Ajuda a ter uma visão mais geral sobre o tema. Vai auxiliar na compreensão de um tema mais complexo. Colabora com a fixação e memorização de conceitos. Ajuda a conectar melhor as ideias e os seus conceitos. Beleza? Então, aqui terminamos a nossa primeira parte. Daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!